eu estudei aqui na escola há 40 anos atrás, então a escola tem 100 anos e eu há 40 anos atrás, em 1972, eu entrei aqui no Lauro Miller no terceiro ano, na mesma série que hoje eu estou dando aula para vocês. A escola, assim, o físico, essa parte aqui que nós estamos era igual, né? Porque isso é um patrimônio histórico, então ele não foi mexido. Teve alterações do outro lado, que foi a construção. Assim, naquela época, as carteiras eram diferentes, né? As carteiras eram de madeira, que a gente costuma ver hoje em dia na igreja, né? Aquelas carteiras de madeira, até com a cadeira, com a parte do banco colado. E era de 2 em 2, a gente não tinha como escolher sentar separado, a gente tinha que sentar, as fileiras eram mais ou menos igual, assim. A gente tinha, até a colega tinha contado lá, que a gente realmente tinha que fazer fila na entrada, de cantar o hino nacional todos os dias, o hino da escola também, esse hino que foi cantado no coral, por vocês, a gente cantava todos os dias, né, na entrada da escola. Tinha que fazer fila, né, distância, tudo. Naquela época a gente desfilava também. Eu participei do coral na época que o diretor Lucas, que foi o que compôs o hino da escola, ele era o maestro de um coral. E eu participava desse coral, o coral chamava Viva a Gente, e a gente chegou a se apresentar até no Teatro Álvaro de Carvalho, que também na época já funcionou, né, vocês também é um prédio, também tinha da mesma época. E que eu me lembro mais assim aqui da escola, algumas coisas assim que a gente tinha, algumas coisas diferentes, que é o sistema de saúde, né, que hoje em dia vocês vão tomar vacina no posto de saúde. E na minha época, quando criança, a gente tomava vacina na escola. Então, quando eu entrei aqui no terceiro ano, tinha determinadas campanhas, coisa que eles vinham vacinar na escola. E não era gotinha, não, era uma pistola e a gente morria de medo. Era um terror, a gente ficava em fila e olhando cada um que saía de lá chorando, não se aguentava para não chorar, mas era terrível, era uma coisa e não tinha como escapar. Você estava ali, se não tomasse naquele dia, se você faltasse a aula, no outro dia eles estariam ali para... Eu estudei aqui até a 7ª série, eu entrei no terceiro ano e fui até a 7ª série, o 8º eu fiz lá no Instituto Estadual da Educação. Quando eu entrei no terceiro ano, eu fiz o primeiro aqui na primeira sala da entrada, aqui dessa parte interna, onde hoje funciona o segundo ano. Eu lembro do nome da minha primeira professora, que era Ieda Mota Espezin. A gente, né, as coisas que a gente costuma lembrar, porque a gente escrevia no nosso nome, escrevia o nome da professora, e é uma coisa que eu me lembro, gostei muito de... ela era uma pessoa muito assim, né, muito legal, muito... Eu, quando me vi o ano passado dando aula para o terceiro ano na mesma sala, eu fiquei pensando, nossa, quando que ia pensar que um dia eu estaria aqui dando aula para o terceiro ano na mesma sala que eu estudei, né? Assim, a questão de lanche a gente tinha na época também, mas eu lembro que era de canequinha, uma sopa de caneca quente, a gente passava o recreio todo tentando tomar a sopa, comprando. Para tomar a sopa, queimava a boca e não conseguia tomar toda a sopa. No que eu me lembro assim, o nosso uniforme era uma saia, que hoje em dia não se vê mais, uma saia toda plissadinha, sainha toda, né, como se fosse um leque, né, saia toda plissadinha, azul marinho, a camisa branca, meia, 3/4 e conga. O diretor, talvez vocês não nem conheçam essa palavra, mas foi um dos primeiros, parecido com tênis, mas era um material que suava muito o pé, era uma borracha. Ele só tinha uma cor, era conga azul, né? E nós éramos obrigados a usar conga. Eu era pobre, então para mim era um conga, né? Agora, quem queria usar um outro, que tinha um outro na época, hoje tem um monte de tênis tudo diferente, né? Mas era o conga azul e tinha um quichute preto, que o quichute era o top de linha, que é tipo, hoje você pode pensar numa chuteira, uma coisa assim. Mas não podia usar na escola. Então era assim, a gente tem algumas lembranças, hoje em dia tem essa variedade que naquela época não tinha. Calça jeans, foi também depois do ginásio, que eu lembro que surgiu a calça jeans, né? Era tudo de tecido, calça de tecido, saia. Mas...
calçar hoje, ele seria mais ou menos, né, o mesmo tecido, não é o mesmo. Mas seria um solado branco e a parte de lona, a lona era azul, só que não tinha cadarço. Tu calçava como se fosse uma sapatilha. Hoje tem esses mocassim, sapatênis, mas sem cadarço. Era mais ou menos assim. Esse era o nosso uniforme, né? Até o Conga era uniforme também. Vocês usavam essa roupa que a gente está usando agora ou vocês tinham que usar só o uniforme da escola? O uniforme era obrigatório. Sem uniforme, com a justificativa, mas assim, ó, era uma vez na vida, né? Não era para hoje vem com a justificativa, outro dia vem, não era assim. O uniforme era obrigatório. Sem uniforme ia embora, não ficava na escola, tá? E naquela época não era assim, vai ficar na escola para chamar, não. Você tinha aquela coisa, ou você estava totalmente uniformizado ou você não estava uniformizado. Se não tivesse com o Conga, se fosse um outro calçado, chinelo, não podia usar. Era só o Conga, a meia branca, a saia frissada e era a blusinha de tecido. Vocês apresentaram o coral da escola? Vocês apresentaram? Nós participamos na época até de um festival, era festival de corais de escolas, né? E a gente se apresentou aqui no Teatro Álvaro de Carvalho. Na época o nosso tirou em segundo lugar. Nós nos apresentávamos também em outros eventos, tá? Geralmente ligados à educação. E aqui no pátio interno, a gente fazia muitas apresentações aqui ali na entrada. Onde ali. É o parque. Exatamente, onde é o parquinho, ficavam todos, os alunos ficavam aqui, ou em todas as festividades, né? Todas as comemorações que tinha apresentação do coral. Aqui e participávamos também fora em outras ocasiões. Tomar vacina? Era obrigatório. Assim, lembra que eu falei para vocês? Vai ter vacina semana que vem na escola. E se a gente não viesse? Se não viesse, a gente teria que tomar num outro dia que eles viriam, um outro dia. Era obrigatório. Até porque na época tinha uma doença, a tuberculose, era uma tosse, que hoje em dia ainda tem, mas que matou muita gente. E as crianças, no caso, não tomavam a vacina que vocês tomam hoje quando bebê, as crianças hoje tomam entre 2 e 4 meses, eles tomam a vacina BCG. Eu me tomei com 8 anos de idade. E foi na época que iniciou-se essa campanha de vacinação. Então era de pistola e era obrigatório, até porque era uma questão de segurança, né? Que estava morrendo muita gente, a contaminação era muito grande. Eu queria perguntar se na escola podia ir de cabelo solto, cabelo amarrado. O jeito da gente se arrumar não tinha influência. Ninguém não dizia assim, você tem que vir com o cabelo desse jeito, ou tem que ter cabelo curto, cabelo comprido. Isso não tinha, tá? Não tinha. A questão era o uniforme. Uniforme limpo, passado, né? Porque era tudo, tinha que ser coisa pra gente não passar vergonha. Mas quanto ao cabelo, não tinha nenhum tipo de determinação aqui na escola, nem que eu me lembre em nenhum momento Tinha bastante tarefa? Tinha. E tinha que estudar. Nós tínhamos prova e assim, o que passava no dia, o que aprendia, geralmente a gente tinha quase a mesma quantidade do que tu fazia na escola, tu tinha que fazer em casa e tinha que estudar muito em casa. O que a gente fazia aqui na escola era bem pouco em relação ao que a gente tinha que fazer em casa para poder responder que a gente tinha aprendido o conteúdo. A gente não tinha que estar pesquisando, mas a gente tinha que estudar o que foi dado. Se essa escola foi a primeira que a professora estudou? Não, né? Como eu falei, eu entrei aqui no 3º ano primário, né? Então eu entrei no 1º ano na escola Getúlio Vargas, que é ali no Saco dos Limões, que era um colégio estadual. Eu entrei lá, só que daí eu passei logo para o 2º ano que eu já estava alfabetizada. E depois viemos para o centro, que era mais perto não, porque assim, para mim vir de ônibus, nós morávamos em Sambaqui, para vir era mais fácil para o centro do que ir lá para o Saco dos Limões. No 1º ano eu já morava lá perto, né? Como que era a educação física na época?
A educação física basicamente eram exercícios, né? Exercícios e técnicas, assim, a gente tinha que fazer exercício como se estivesse em uma competição mesmo, competição esportiva. A gente corria, eram treinamentos olímpicos. Vocês vão ver as Olimpíadas agora, eram mais ou menos aquilo. A gente tinha corrida, tinha salto, tinha exercício, como o exercício que a gente faz de alongamento hoje, aquecimento, a gente fazia, a aula de educação física era toda em atividade física mesmo, não tinha jogos, brincadeiras. A única coisa que tinha de jogos assim, algumas esportivas, tipo vôlei, aí tinha mas isso era no ginásio. No primário era corrida, obstáculo, a gente fazia treinamento físico, como se fosse competir. Na época tinha bastante brinquedo que nem agora tem. Uma das coisas que é muito diferente a escola de hoje, ela vê a criança ainda como a criança tem o direito de brincar e o brinquedo na escola. Na minha época não tinha, a gente vinha para a escola para estudar. Então assim, a educação física era treinamento e na aula não tinha brinquedos no pátio, não tinha parquinho para criança, não tinha brinquedos pedagógicos como tem hoje também. Não tinha, a gente vinha, sentava, copiava do quadro, resolvia, fazia as atividades que tinha que fazer, era sentar, escrever, era escrever, responder, educação física, atividade física. Eu não me lembro nem se tinha aula de artes na época, que eu acho que a aula de artes a gente teve no ginásio, que a ideia era um outro tipo de aula, que era educação para o lar. Essas outras, na alfabetização a gente não era educação física e escrita, ler e escrever. Como é que era a mochila no tempo de vocês? Não existia mochila, nem me lembro de pasta já foi no ginásio, mas no início eu lembro até que tinha algumas crianças que até traziam em sacos de comida, como saco de arroz. Eu lembro de criança que trazia o caderno e o lápis dentro de um saco, desse saco de arroz de 5 quilos. Tirou o arroz de dentro, aquele saco tinha um caderno, um lápis e a borracha ali dentro. Eu lembro disso. Eu trazia uma bolsinha que a minha mãe, acho que me lembro que a mãe deve ter feito uma bolsa de tecido, que a minha mãe era costureira, então eu trazia uma bolsinha, mas não tinha. Pasta foi no ginásio, mochila não existia também. Esse emborrachado é de agora, né?